Muito especial porque nós teremos um jovem da nossa igreja pregando, assumindo o púlpito da nossa querida família, Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Eu quero chamar aqui o Pedro Macedo, eu tenho uma honra muito grande de apresentá-lo. Ele vai estar com a gente hoje, transmitindo a palavra do Senhor. Como ele, outros jovens também virão. O Davi já está prometido para vir aqui pregar também, Pedro Antunes, tantos outros. E eu também vou contar com a Fernanda e Felipe para nós estimularmos também os adolescentes, em nome de Jesus, para estarem aqui assumindo o púlpito da nossa igreja e pregando o Evangelho. Não vai ser bênção isso? Termos os nossos adolescentes e jovens pregando. Então eu queria orar neste momento pelo Pedro, colocando a vida dele diante do Senhor. Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este tempo. Nós te pedimos e clamamos que sejam as tuas palavras a jorrar através da vida do Pedro, que ele possa ser completamente cheio do teu Santo Espírito para transmissão neste momento da tua palavra, do teu Evangelho, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor esteja convosco. Vou deixar o celular aqui com um cronômetro, só para não passar do tempo. Irmãos, eu sempre gosto de iniciar já de cara fazendo a leitura da palavra. Porém, eu não poderia deixar de fazer um agradecimento a todos vocês. Há menos de 3 anos eu estava ali, naquele lugar, levantando minha mão e aceitando a Cristo nessa igreja. E é difícil falar sem chorar isso, mas, sem dúvida, uma das maiores honras da minha vida estar aqui nesse momento pregando a palavra para vocês. Eu só queria agradecer a cada um de vocês que está aqui agora, que já esteve. E, em primeiro lugar, como eu já agradeci desde que eu soube, a Deus, mas também a todos vocês, os jovens, o Raninho, a Júlia, muito obrigado. Irmãos, abram a Bíblia de vocês, por favor, em Atos 20. Atos 20, a gente vai ler a partir do versículo 17. A gente vai conversar um pouquinho e tudo em torno dessa passagem hoje. Atos 20, versículo 17. Todo mundo foi? Amém. Atos 20, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. E de Mileto ele enviou alguém para Éfeso e chamou os anciãos da igreja. E quando eles chegaram, disse-lhes: Vós sabeis, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, qual foi a minha conduta entre vós o tempo todo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Só por causa da moto eu vou ler de novo esse versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas os mostrei e ensinei-os publicamente e de casa em casa, testificando tanto aos judeus como também aos gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E eis que agora estou indo para Jerusalém, por imposição do Espírito, não sabendo as coisas que lá me acontecerão, salvo o que o Espírito Santo me testifica em toda cidade, dizendo que prisões e aflições me esperam. Mas nenhuma destas coisas me comove, nem valorizo minha vida para mim mesmo, para concluir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar o evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais minha face. Portanto, eu vos declaro neste dia,
que estou limpo do sangue de todos os homens. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, esteja aqui o Teu Espírito conosco, quebrantando nossos corações. Que não saia da minha boca, Pai, uma palavra que seja minha, mas somente do Senhor. Em um momento de tantas dores, Pai, que nós possamos, nesse momento, colocar todas as nossas preocupações diante do Senhor, todas as nossas preocupações no Teu altar. Todos os parentes, Pai, conhecidos, todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento, nós já entregamos ela em Tuas mãos e mais uma vez agora Te entregamos, para que nossos pensamentos possam estar aqui com o Senhor, para que nós possamos estar aqui sendo tratados, a começar de mim, pela Tua palavra. Que em nome de Jesus, só o Teu Espírito fale através de mim e que em nome de Jesus, só Ele habite na mente de cada um de nós aqui. Nós damos liberdade ao Teu Espírito Santo para trabalhar em nós. Tudo isso nós te pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu coloquei o cronômetro aqui, porque eu tenho percebido que às vezes eu me alongo um pouco demais. A Júlia tem me lembrado bastante que eu me alongo demais. Eu falo pra caramba. Tenho amigos assim, tenho líderes assim, que realmente puxam a rédea e te mostram o caminho certo, mesmo que às vezes seja difícil de ouvir. É importante. É importante e tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje aqui. Humildade e humilhação. Duas palavras tão próximas, mas que têm uma carga, às vezes, tão diferente quando saem das nossas bocas ou quando chegam aos nossos ouvidos. A gente quer ser humilde, a gente quer humildade. Mas a gente se esquece que humilhação é o processo através do qual a gente adquire humildade. É muito antigo isso, da gente já querer o prêmio antes de passar pelo processo. Quando a gente vê pelas Escrituras, Deus falando como Ele trata cada um de nós, os processos nunca são indolores. Reparem, quando a gente fala da passagem desça à casa do oleiro, não deve ser muito agradável você ser quebrado para ser formado um novo vaso, mas é necessário. O processo é necessário, é impossível a gente chegar até a humildade sem a humilhação. O processo da humilhação nos conduz à humildade. No versículo 9 dessa passagem que a gente leu, diz o apóstolo Paulo que ele está servindo ao Senhor com toda a humildade. Não servindo com humildade, servindo com toda a humildade. Ele convocou os anciãos da igreja em Éfeso e começou a falar para eles. E a gente vê que ele começa falando que ele serviu com toda a humildade e vai descrevendo durante todos os versículos, para lá no versículo 26, ele concluir. Bom, ele continua, mas ele conclui nessa parte que a gente está pegando. Portanto, eu vos declaro neste dia que estou limpo do sangue de todos os homens. Para entender um pouquinho do que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essa toda a humildade que ele coloca, e para entender até a fala dele, porque reparem, geralmente quem é humilde não fala que é humilde. São raríssimas as situações em que a gente vai conseguir falar que a gente é humilde, mas era importante aqui, não para ele se glorificar, mas para ele defender o evangelho aqui diante deles, para ele dizer, olha, é dessa forma que eu tenho me postado como apóstolo do Senhor Jesus. Então ele basicamente começa falando que serve com toda a humildade e termina falando que está limpo do sangue. Mas por que isso? Se os irmãos se lembrarem da passagem em Mateus 10, quando Jesus ainda está instruindo os 12 apóstolos, ele vai dizer a eles, olha, primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, depois os outros. Primeiro as ovelhas perdidas, depois os outros. Mas olha, fiquem tranquilos, se não ouvirem o que vocês estão falando, se não derem ouvido, se te rejeitarem,
batam a poeira dos pés. Bater a poeira dos pés era um costume dos judeus quando saíam de terras de domínios de um domínio judeu e iam para terras pagãs. Quando eles retornavam para o território judeu, eles batiam o pó do pé, porque para limpar até o pó do pé daquele lugar pagão. Depois do apóstolo Saulo, aliás, de Saulo virar o apóstolo Paulo, ele começa a pregar o evangelho junto com Barnabé. Quando a gente dá um pulinho um pouquinho antes de Atos 20, lá em Atos 13, a partir do 44, a gente vai ver um processo bem interessante que acontece aqui. Está falando de quando eles estão pregando para judeus, em especial aqui o apóstolo Paulo, e os judeus então rejeitam o apóstolo Paulo. E aqui ele começa a se voltar aos gentios. Reparem, aqui vai do versículo 44 do capítulo 13 até o 51. No dia do Shabá seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se da inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. A gente não precisa ler tudo, mas se vocês repararem lá no versículo 51, diz: sacudindo contra eles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio. Reparem, durante toda a peregrinação missionária do apóstolo Paulo, ele faz dessa forma. Primeiro ele vai na sinagoga. A partir do momento que ele é rejeitado, apedrejado e muitas outras coisas, ele passa então a pregar aos gentios. E assim ele vai se conduzindo. Se a gente voltar um pouquinho, agora a gente estava no capítulo 13, se a gente avançar um pouco para o capítulo 18, a gente vai ver que acontece uma mesma coisa em Corinto. Aqui, isso que acabamos de ler aconteceu em Antioquia. Agora em Corinto acontece a mesma coisa. Vejam, capítulo 18 de Atos, versículo 5. Reparem. Quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no Espírito e testificou aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas opondo-se e blasfemando, ele, sacudindo as suas vestes, disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa própria cabeça. Eu estou limpo. De agora em diante eu irei para os gentios. Parece até desnecessário a gente fazer esse retorno, mas é super necessário. Reparem. Quando a gente estava lendo o texto de Atos 20, 17 a 26, a gente viu que a fala de Paulo tinha um propósito naquele momento. Ele estava falando: olha, eu estou limpo do sangue de vocês. E aqui a gente vê ele repetindo isso. Ele está afirmando que ele cumpriu a ordem do Senhor Jesus para ele. Ele, como um apóstolo chamado depois, diretamente por Jesus, ele afirma: eu estou limpo da morte de vocês. E reparem, aqui ele não está falando, embora ele use sangue, ele não está falando da morte do corpo, ele está falando da morte da alma. Ele está falando: olha, eu preguei para essas pessoas, eu fui primeiro aos judeus, depois aos gentios. Curiosidade, quando ele usa esse termo, eu estou limpo do sangue de vocês, ele está usando um termo que Davi usou lá em 2 Samuel 1. 2 Samuel 1, não precisa abrir, eu vou ler, mas 2 Samuel 1, o episódio em que, pouco depois do rei Saul se matar, se lançar sobre sua espada, aquele amalequita vai até Davi, querendo mostrar para Davi, querendo conquistar algo de Davi, achando que ele ia conquistar algo, falando que ele matou Saul. Então a amalequita chega até Davi e fala: está aqui a coroa, está aqui o bracelete, eu matei Saul. Eu matei Saul. Eu matei Saul. E eu não sei vocês, mas eu fico imaginando a cara de Davi nesse momento, tipo, bonito, bonito. Davi passou o tempo todo fugindo para não matar o ungido do Senhor, e a bonita agora vai e,
legal, legal. Ele olha para o primeiro soldado que está do lado dele e fala, mata. E olha para ele e diz, o teu sangue seja sobre a vossa cabeça. Se não foi pela real morte, porque sabemos que ele não matou Saul, pela mentira dele, ele ali morreu. Esse retorno foi importante para a gente entender um pouco mais do contexto em que, aqui em Atos 20, versículo 19 especificamente, o apóstolo Paulo estava afirmando, servir ao Senhor com toda a humildade. Servir ao Senhor com toda a humildade. Eu estudei um pouco, eu ia falar um livro, é um sermão número 365 do Spurgeon, mas o negócio é tão grande que a mim me pareceu um livro. E ele divide a humildade em 3 faces. Ele fala, olha, a humildade ela tem que ser antes do serviço ao Senhor, durante o serviço ao Senhor e depois. Humildade para começar, humildade para permanecer e humildade para contemplar. Eu sei que em tempos tão duros como a gente tem vivido, é difícil, às vezes, a gente parar para fazer uma autoanálise. Tem gente morrendo. É fundamental que a gente se trate nesses momentos. Porque, lembre-se, a mudança não vem através de outro. A mudança sempre vem através de mim. A mudança sempre vem através de você. A mudança sempre vem através de nós. Nós precisamos nos tratar sempre, nos analisar, pedir ao Deus, aquele Deus do Salmo 139 descreve tão bem, aquele Deus que conhece a gente desde antes do ventre, que Ele faça uma análise, que Ele sonde o nosso espírito. E nesse momento, eu creio que é importante a gente analisar um pouquinho o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com toda a humildade, servir com toda a humildade, a ponto dele falar, a ponto dele verbalizar isso. Humildade para começar. Quando a gente fala de serviços de Deus, que isso não fique confuso na nossa mente, que a gente lembre das palavras de Deus. O que é o serviço de Deus, se não tudo? Façam tudo para a honra e glória do Senhor. Então, é em tudo a gente ter essa humildade. A humildade para começar. E por que ela é importante? Porque senão, principalmente no serviço aqui na nossa igreja ou fora dos muros, a gente vai trocar o serviço pela nossa própria honra. A gente sempre vai trocar. Inconscientemente, muitas vezes, tá? Inconscientemente, muitas vezes. Quão fácil é subir no púlpito ou estar em um serviço em que os holofotes inevitavelmente vão estar voltados para a gente, um louvor, uma liderança, e a gente ser pago com aplauso, eu sou bom mesmo, tá vendo o que eu faço? Eu sou bom. Olha as pessoas falando, ele fala bem, cara, ele é bom. Olha como ele canta bem, olha como eu sou bom. Reparem que quando a gente está fazendo isso, a gente está sendo pago, a gente está recebendo a paga do que a gente está fazendo, a nossa honra. A nossa honra. A gente sempre tem que começar vazio. Timothy Keller vai dizer para a gente que tanto um ego inflado quanto um ego murcho é um problema. Hoje cedo, o pastor Etiel pregando, ele deu exemplo, eu não sei se os irmãos viram, mas ele deu um exemplo de uma irmã, lá da igreja dele, lá embaixo, que ficou um tempo sem falar com ele, virou a cara para ele, e ele foi perguntar, irmã, posso conversar com a irmã? O que está acontecendo? Ela falou, o irmão passou por mim na rua e atravessou a rua, virou a cara para não falar comigo. Claramente ele não tinha feito isso, né? Mas foi suficiente para a irmã simplesmente ficar com raiva. Ela precisava que o ego dela naquele momento fosse alimentado. E seja esse ego murcho, quanto o ego muito inflado, em que a gente se acha muito mais do que a gente é extremamente problemático quando a gente está no serviço de Deus. Quando a gente está caminhando dessa forma,
O orgulho pode estragar tudo, nas palavras de Spurgeon. O orgulho pode estragar tudo quando a gente começa algo simplesmente porque aquilo vira algum holofote para a gente. Em tudo. Em tudo. A gente não tem que ser nem cheio, nem vazio de nós mesmos. A gente tem que ser oco e cheio do Espírito sempre. Vamos ler rapidamente Mateus 23. Rapidamente. Foi no horário. Mateus 23. Rapidamente, irmãos. Diz assim: Então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei, porém não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com o seu dedo querem movê-los. Mas com todas as suas obras, eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles trazem os seus filactérios largos e aumentam as orlas das suas vestes. E amam os lugares mais altos nas festas e os principais assentos na sinagoga. E as saudações nos mercados e serem chamados pelos homens. Rabi, Rabi, mestre, mestre. Mas vós não sereis chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. A gente precisa, então, de humildade no começo, mas não só. Não só. E aqui, particularmente, eu não sei qual das três humildades que os irmãos vão se identificar mais, mas eu me identifico mais, talvez com essa. Humildade no permanecer, humildade no fazer. Porque às vezes você, de fato, começou aquilo simplesmente com a intenção de ajudar. Você começou no louvor, você começou a pregar, você começou a fazer alguma coisa, você começou no seu trabalho, você começou uma atividade, você começou uma faculdade, você começou não importa. Você começou com a intenção boa, você começou com o coração puro. Porém, uma voz no seu ouvido começou a falar algo diferente, a falar que você realmente era bom, a te colocar realmente numa posição acima da que você deveria estar. A ideia da humildade, quando a gente vai lá na raiz da palavra, na origem, vem do grego e vem mais distantemente da palavra chão. E humilis, que é a palavra seguinte, significa próximo ao chão. Próximo ao chão. Que conversa com aquela ideia do que eu falei. Oco, um vaso bem furado, para que o Espírito Santo penetre. Humildade no permanecer. Humildade no permanecer, eu acho que a melhor forma da gente conseguir foi ensinada pela gente, inspirada por Deus, claro, sempre, mas pelo rei Davi. Vamos abrir rapidamente em Salmos 115, mas fiquem tranquilos, está abrindo coisa demais, a gente só vai ler o primeiro versículo. Salmo 115, versículo 1, apenas diz assim: Não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por tua misericórdia e por causa da tua verdade. Só esse iniciozinho, não a nós, não a nós. Que quando a gente esteja, no momento da nossa vida, colhendo uma grande colheita, conquistando de glória em glória, vencendo na faculdade, no trabalho, no ministério, quando pessoas estiverem sendo alimentadas pelo nosso ministério, sob o nosso ministério, que a gente possa estar o tempo todo com isso na nossa mente. Não a nós, não a nós, não a nós, Senhor. Ao teu nome dá glória por tua misericórdia, não a nós, não a nós. É algo que vai constantemente lembrar a gente de onde a gente tem que estar, próximo ao chão, porque onde somos fracos, aí é que somos fortes. Nada, além da graça extraordinária de Deus e da sua misericórdia, pode nos lembrar
melhor. Ou melhor, nem só nos lembrar, pode nos colocar melhor na nossa posição correta, enquanto servimos a Deus, enquanto Ele nos honra. A graça e a misericórdia de Deus nos coloca na posição correta, enquanto servimos a Deus, enquanto Ele nos honra. O Spurgeon, quando ele está falando desse momento da graça no permanecer, ele diz assim, é quase como a história de um rei, palavras dele, Henrique IV, que quando o pai dormia, ele pegava a coroa e botava na cabeça. Então, quando a gente não tem essa paciência de esperar em Deus, a gente quer pegar as joias da coroa, por assim dizer, e colocar em nós mesmos, antes do tempo, muito antes do tempo. Que tempo é esse? Os irmãos vão lembrar daquela música, a mensagem da cruz, da harpa cristã. Levarei, eu não vou cantar porque senão vocês vão correr, mas eu vou, declamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse momento é o fim da nossa corrida, não nessa terra. Esse é o momento da glória junto com Deus e por causa dele e para ele. É até mais do que usar a coroa. Reparem, quando a gente faz isso, quando a gente não continua com humildade, a gente está adorando a gente mesmo. A gente está adorando a gente mesmo, a gente é o bom, a gente esquece de Deus. A gente está se colocando no altar. É idolatria também. A idolatria pode ser de tudo, gente. Qualquer coisa que você coloca no altar de Deus, que não é Ele, é idolatria. Inclusive a gente mesmo. É uma coisa meio esquizofrênica, né? Porque você está no negócio, você vai e volta, mas acontece. Eu acho que é até pior nesse caso aí. 1 Pedro 5,6. Também só vou ler um versículo. Só vou ler um versículo. 1 Pedro 5,6. Vou ler 2 versículos. Semelhantemente, vós, jovens, submetei-vos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, no tempo dele. Isso eu vejo tanto de uma forma macro quanto de uma forma micro. Tanto no tempo dele ao final, na glória com ele, quanto aqui também, ao final de cada uma das corridas que ele nos propõe. Não da corrida, das corridas. A última humildade é a humildade para contemplar. Essa a gente vai ter que ler, Deuteronômio 8. Eu combinei com a Júlia e o Ramon que eu vou fazer a gente ler aqui pelo tempo que a gente ficou sem escola bíblica. Tá? Deuteronômio 8, a gente vai ler só do 10 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: quando tiveres comido e estiveres saciado, então bendirás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Cuidado, para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que te ordeno neste dia. Para que quando tiveres comido e estiveres saciado e tiveres edificado boas casas e habitado nelas, e quando teus rebanhos e o teu gado tiverem se multiplicado, e se multiplicar a tua prata e o teu ouro, e tudo o que tiveres se multiplicar, então se exaltar teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Eu falei da origem da palavra humildade, e eu acho legal a gente lembrar do significado. O significado é a gente ter consciência das nossas fraquezas e limitações e agir de acordo com essa consciência. Eu sempre brinco conversando com a Lara e com alguns amigos, quando a gente fala que sabe alguma coisa. Amigo, faça isso. Eu sei. Se você sabe,
e você não faz, você não sabe. Você não sabe. O saber mesmo, você tem que agir de acordo com aquilo. E a ideia da humildade é justamente isso. Ter consciência das nossas fraquezas e limitações, da nossa capacidade de ter inveja, da nossa capacidade de não ser humilde, da nossa capacidade de ter um coração duro, da nossa capacidade de dar preguiça. Seja qual for o nosso problema, da gente ter consciência disso e agir de acordo com isso. A humildade no contemplar é justamente quando a gente termina, quando a gente alcança a promessa, ou uma das promessas, um casamento, um trabalho, um concurso, uma faculdade, um ministério, ou uma escala no ministério, a gente alcança, e de repente, é tão fácil olhar para trás e falar, meu braço, minha força. E reparem, não é só falando, às vezes a gente fica, eu não faço isso, não vou ficar falando meu braço, minha força. A gente faz isso, a gente fala isso mais forte do que com a boca, quando a gente age de acordo com isso. Quando a gente não é grato, a falta de gratidão por tudo que Deus fez na nossa vida. Semana passada eu estava conversando com a Lara e eu lembrei do acidente no joelho, quando eu quebrei o joelho e fiquei sabendo alguns detalhes da minha cirurgia, e eu falei, cara, eu sou um ingrato. Eu não levanto todo dia e falo, Jesus, obrigado pelo meu joelho que está funcionando, obrigado por ter ido com os jovens na Pedra do Quitandinha. Pode parecer pequenininho, mas foi a primeira vez que eu consegui subir depois de ter quebrado o joelho. Que ingrato que eu sou, e que ingrato que nós somos. Às vezes a gente consegue chegar em umas posições e a gente esquece de agradecer por todo o caminho que a gente fez até chegar lá. Que quando a gente alcance, seja lá o que for, que a gente deseja alcançar nesse momento, ou no futuro, que a gente possa deitar a cabeça no travesseiro, virar para Deus, ser profundamente grato, de verdade, olhar para Ele e falar assim, Senhor, eu não sou digno da menor das Tuas misericórdias. Eu não sou digno da menor das Tuas misericórdias. E que em tudo a gente possa sempre lembrar do Salmo 115. Não a nós, não a nós, não a nós, Senhor. Só o Senhor. Curve sua cabeça, eu quero orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela possibilidade de falarmos com o Senhor, e muito obrigado, pois sabemos que ela nunca volta vazia. Que nós possamos meditar, Pai, no dia de hoje, sobre em que pontos da nossa vida não estamos sendo humildes, Pai. Que o Senhor possa tratar, a começar de mim, mas em todos nós aqui, isso nos nossos corações, porque é fundamental ter plena consciência que a Tua mão poderosa que sustenta todas as cordas da nossa vida, que em nome de Jesus nós possamos sempre estar de joelhos, estar sempre nos curvando excessivamente, Senhor, sabendo de onde vem a nossa força e sendo grato por todo o caminho até aqui. Muito obrigado, Senhor. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.